nome de Jesus. Amém. Obrigada a essa banda maravilhosa que tem adorado ao Senhor com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta graça de Deus. Queridos, que maravilha, que alegria estarmos aqui em mais um dia ministrando essa série poderosa, Sabedoria. Eu acho que você está muito empolgado, assim como eu. Cada terça-feira, cada conteúdo, cada palavra tem nos tornado mais sábios. E quando a gente olha para Provérbios, quando a gente olha para Eclesiastes, quando a gente olha para a palavra de Deus como um todo, ela é muito rica em sabedoria. Então, que você possa estar recebendo muito de Deus. Eu já aproveito para falar aqui, se você não está no nosso canal do Telegram, entre no nosso canal, incentive seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus amigos a estarem conosco, porque é um conteúdo realmente muito edificante, que tem sido muito poderoso nas nossas vidas. Amém? E eu estou aqui para falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de aprender. E já está aqui, você está vendo aqui, o tema dessa terça-feira é excelência, a marca da nobreza. Você quer ser uma pessoa nobre? Você quer ser uma pessoa sábia? Um dos atributos de uma pessoa sábia, de uma pessoa nobre, é a excelência. Por isso eu disse que eu gosto muito realmente de falar sobre esse assunto. Gente, porque cá entre nós, quem não gosta de estar perto de uma pessoa excelente? Pensa aí, você não ama estar na presença de uma pessoa excelente? Desfrutar de um bom papo com uma pessoa excelente? Fala comigo, gente, você não gosta de jantar na casa de uma pessoa que te recebe com excelência, que cozinha com excelência, que coloca uma mesa com excelência? Todos nós amamos, gente, estar na presença de pessoas excelentes. Eu garanto que você também ama estar em lugares excelentes. Eu garanto que você gosta de estar hospedado num hotel excelente. Eu garanto que você gosta de viajar para um local excelente. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava me lembrando que tem um lugar aqui em Belo Horizonte que eu gosto muito de ir. Eu não vou falar o nome, mas é um supermercado muito excelente. Gente, quando eu entro nesse supermercado, geralmente não falta nada. Todos os produtos que eu preciso, eu encontro ali. Além de tudo, nesse supermercado, tudo é limpo, tudo é organizado, sabe? E o mais impressionante é a equipe que trabalha nesse supermercado. As pessoas são muito atentas aos clientes, são muito solícitas aos clientes. Além de tudo, quando você olha para o hortifruti ali, é a coisa mais linda, gente. Produtos dos mais fáceis de você encontrar, aos mais difíceis você encontra ali. A padaria, eu considero uma das melhores padarias de Belo Horizonte, mas tem uma coisa, não é muito barato as coisas lá não, viu, gente? Mas pelo menos uma vez por semana eu costumo brincar com o Mateus e falar assim, amor, vamos dar uma passadinha lá, para a gente pelo menos dar uma voltinha, mesmo que não for para comprar nada, mas só de estar ali, gente, aquilo já inspira a gente. Aquilo já enche a gente de inspiração, gente, porque é bom demais frequentar um lugar excelente, é bom demais você comprar num lugar excelente, você ir a um restaurante excelente, estar com pessoas e com estabelecimentos que fluam excelência. Eu me lembro que semana passada eu estava lá e eu cheguei para um funcionário daquele supermercado, estava precisando de um produto e eu pedi para ele, perguntei se tinha aquele item e imediatamente, gente, ele pegou, ele não me mostrou, ele não apontou onde eu deveria ir. Ele simplesmente me acompanhou, atravessou todo aquele supermercado até chegar até o produto, ele me mostrou onde estava. Com muita educação, me ofereceu ajuda caso precisasse de mais alguma coisa, mostrou onde ele estaria. Gente, a coisa mais legal que existe é você estar num lugar excelente. E lugares excelentes são feitos de pessoas com uma mentalidade excelente. São feitos de pessoas cheias de excelência. Pessoas cheias de excelência. E sabe, queridos, pessoas nobres têm um compromisso com a excelência. Pessoas nobres têm um compromisso com a excelência.
No decorrer dessa palavra, eu queria que você pensasse aí. Você tem tido um verdadeiro compromisso com a excelência na sua vida, nos papéis que você desempenha no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Será que você tem tido esse compromisso com a excelência? E eu procurei no dicionário, e a definição da palavra excelência é a seguinte, preste atenção. É a qualidade do que é excelente. Qualidade do que é muito superior. Olha que legal. E eu trouxe aqui para nós uma definição minha sobre excelência. Olha que interessante. Excelência é fazer o melhor que consigo e continuamente aprender formas de fazê-lo cada vez de maneira mais excelente. Ser excelente, queridos, não quer dizer que você tem que ser perfeito, que você tem que fazer tudo 100% bem, que você tem que só acertar na vida. Não é isso. Ser excelente é garantir que você está fazendo o melhor que você consegue fazer hoje. E você garantir que você vai continuar aprendendo, crescendo, para que você possa fazer aquilo cada dia com mais excelência. Mas sabe, eu quero falar para você agora, nesse início de mensagem aqui, algumas coisas que nos impedem, que podem nos impedir de andar em excelência. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que nos impede de andar em excelência, são os paradigmas e as crenças limitantes. Os paradigmas e as crenças limitantes. Eu não sei se você já ouviu falar sobre paradigmas, sobre crenças limitantes, queridos, mas todos nós viemos cheios dessas crenças, cheios dessas coisas na nossa mente, com base no nosso histórico familiar, aquilo que a gente viveu na nossa casa, na nossa família, condiciona de alguma maneira a forma como nós vivemos hoje. Então, queridos, esses paradigmas, eles podem estar impedindo a gente de viver uma vida em excelência. Então, por exemplo, se você colocou na sua cabeça aí, se você criou o paradigma de que beleza é uma coisa superficial. Por exemplo, se você criou um paradigma de quanto mais barato for algo, quanto mais rústico, quanto mais simplesinho, quanto mais pobre, mais digno aquilo vai ser. Às vezes a gente não percebe, mas a gente cria essas coisas na nossa mente. Quantos de nós, às vezes, não pensamos assim, poxa, nós vivemos num mundo tão injusto. Num mundo com tanta pobreza, num mundo onde tantas pessoas têm pouco. E aí a gente pensa assim, é melhor eu ser uma pessoa medíocre, porque assim eu não vou ofender os outros, porque assim eu não vou me sentir mal por estar indo bem, por estar fazendo algo bem, por ter algo bom, por ter uma casa boa, por ter um carro bom. E às vezes, querido, nós começamos a criar uma crença limitante que diz o seguinte, se eu for pior, eu vou mudar o destino de alguém para melhor. E isso não é verdade. Eu ser pior, você ser pior na sua vida, querido, não vai mudar o destino de ninguém para melhor. Muito pelo contrário. Quanto melhores nós somos, quanto mais nós saímos da mediocridade e avançamos para a excelência, mais nós vamos inspirar pessoas a ser excelentes, mais nós vamos inspirar pessoas a extrair o melhor que elas têm na vida delas. Isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso. Uma outra coisa que gera esse paradigma e crenças limitantes é o ambiente familiar que nós viemos. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Digamos que na sua casa você não teve bons exemplos, por exemplo, aqui de limpeza. Às vezes você viveu ali no ambiente da sua casa, num ambiente desorganizado, num ambiente sujo. Às vezes você abria ali a gavetinha da cozinha e tinha os garfos todos engordurados, sabe? A coisa toda desorganizada. E aquilo virou
a naturalidade para você, aquilo virou normal para você. Hoje, você às vezes não vive em excelência porque você acha que aquilo ali está normal. É uma crença limitante, muitas vezes gerada no ambiente familiar, pela sua cultura de vida. Talvez você venha de uma casa que você não tinha cultura, os seus pais não tinham a cultura de colocar uma boa mesa para jantar, de sentarem todos juntos, de colocar os pratos, colocar a comida em vasilhas para vocês se alimentarem, não tinha esse hábito. E aí você se casa e vai repetindo aquele mesmo padrão. Então, como eu disse, paradigmas e crenças limitantes podem nos impedir de andar em excelência. É muito importante que a gente abra realmente a nossa mente, os nossos ouvidos, para entender quando essas crenças limitantes estão atuando na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem familiares, os nossos pais, os nossos tios, todos que nos circundam e foram criados, nós somos criados com eles, muitas vezes são pessoas acomodadas profissionalmente, ninguém cresceu muito, ninguém estudou, ninguém avançou profissionalmente, financeiramente, e aí eu sou condicionado a crer que eu tenho que viver naquele mesmo padrão e que eu vou sempre viver naquele mesmo padrão. Paradigmas e crenças limitantes. Como o nome mesmo diz, crenças limitantes nos paralisam de avançar para o melhor que Deus tem para nós. Bom, a segunda coisa que pode nos impedir de andar em excelência: acomodação, preguiça e procrastinação. Quando eu estava estudando essa mensagem, claro que logo aqui, nos impedimentos para viver uma vida de excelência, eu não poderia deixar esse segundo ponto para lá, gente. Porque você vai concordar comigo. Muitas vezes nós somos tomados por preguiça, por acomodação. A gente esquece que a gente pode avançar, que a gente pode crescer, que a gente pode se especializar. E a gente simplesmente não consegue continuar crescendo na nossa vida de excelência. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Definitivamente, viver uma vida de excelência demanda tempo, demanda dedicação, demanda avanços, demanda planejamento, como nós já vimos aqui numa das mensagens ministradas, demanda estudo, demanda muito trabalho. Então, viver em excelência, ser uma pessoa diferenciada, não vai poder ter acomodação, não vai poder ter preguiça, procrastinação, ficar adiando as coisas, ficar esperando alguma coisa acontecer. Nós temos que sair do lugar, se mexer, buscar coisas novas. Então, queridos, essa é a segunda coisa que eu queria que você guardasse na sua mente, que você não tirasse do seu coração, para que toda preguiça, toda acomodação saia, para que você realmente possa ser uma pessoa cheia de excelência. Por que eu não posso ter preguiça, gente? Por exemplo, no meu trabalho. Se eu quero crescer, eu tenho que estar disposto, muitas vezes, a fazer um pouco mais do que a minha função pede, não é verdade? Eu tenho que estar disposto, muitas vezes, a ficar um pouco mais fora do horário. Eu tenho que me disponibilizar para fazer um treinamento. Eu tenho que me disponibilizar, eu tenho que ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa flexível. E uma pessoa dinâmica, uma pessoa flexível, uma pessoa que quer crescer, ela não pode ter essas características desse segundo aqui motivo que pode nos levar à falta de excelência. E terceira coisa que eu quero falar aqui, que pode nos impedir de andar em excelência, querido, é o orgulho e dificuldade em receber feedbacks. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas vezes nós precisamos receber feedbacks, receber conselhos e aprender com pessoas, mesmo nas áreas que a gente se julga muito bom. Mesmo nas áreas que a gente julga que a gente vai muito bem. A vida rumo à excelência é uma vida rumo ao aprendizado. A vida rumo à excelência é uma vida que nós vamos precisar sempre crescer, que nós vamos ter que questionar sempre se aquilo que a gente está fazendo está sendo feito da melhor forma, está sendo feito da forma talvez mais moderna, mais contextualizada com o momento que a gente está vivendo. E é por isso que a humildade, a facilidade, a forma que a gente recebe os feedbacks, vai fazer toda a diferença se eu e você seremos pessoas de excelência ou não.
Então, querido, nós temos muitos desafios. Por exemplo, nesse tempo online, né? Nós já contamos aqui. Precisamos ter uma estrutura de filmagem, de mídia, de tantas coisas. E para isso nós precisamos aprender com pessoas que estavam à frente de nós e que sabiam como fazer. E nós tivemos que nos render em algum aspecto para aprender com essas pessoas. E isso acontece todos os dias. Então, se nós queremos ser excelentes, um ponto primordial é que a humildade tem que ser algo real no nosso coração, tem que ser uma característica nítida na nossa vida, para a gente receber o aprendizado, totalmente, todo o aprendizado que Deus tem para nós. Amém? Então, fica aí com esses 3 pontos. Eu quero que você guarde bastante isso no decorrer da palavra. O que pode me impedir de andar em excelência? Paradigmas e crenças limitantes, acomodação, preguiça e procrastinação, e orgulho e dificuldades com feedbacks. Bom, próxima coisa aqui que eu quero falar. Eu disse aqui o que nos impede de andar em excelência, mas agora eu quero falar para você por que nós devemos ser excelentes. Você sabia que tem um motivo que nos impulsiona a sermos pessoas excelentes, servos excelentes, uma mãe excelente, um pai excelente, enfim, todas as funções aí que você ocupa, um servo, um voluntário excelente, existe uma razão. Então, por quê? Quais são as razões de nós buscarmos ser essas pessoas cheias de excelência? A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para nós: porque coisas belas e excelentes agradam a Deus. Olha que maravilha. Coisas belas e excelentes agradam a Deus. Tem um versículo lá em Isaías 32:8 que diz assim, ó: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Olha que coisa maravilhosa, gente. A pessoa que é nobre, o homem que é cheio de nobreza, ele faz planos nobres, mas os seus feitos também são nobres. Os seus feitos são excelentes e essa pessoa permanece firme. A obra que ela fez permanece, porque é diligente, porque é atencioso, porque tem cuidado, porque tem, vontade de fazer o melhor. E Deus se agrada disso, querido. Deus tem muita alegria no coração quando Ele vê um filho, quando Ele vê uma pessoa cheia de excelência sobre a sua vida. Esse versículo é um dos versículos que eu mais amo, esse aqui, que nós vamos ler agora. Sempre está no meu coração, eu sempre penso nisso, independente do que eu estou fazendo da minha vida. Isso é muito forte para mim. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse texto está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo do 23 ao 24. É o próprio Deus, queridos, que está querendo comunicar isso comigo e com você. Tudo quanto fizer. Está falando aqui tudo. Não é uma coisa ou outra. Não é assim, ó, quando você estiver servindo a Deus, faça isso bem. Quando você estiver no seu trabalho, não. Está falando aqui, ó, tudo que você fizer. Tudo que você colocar as tuas mãos, tudo que te desafiarem a fazer e que você assumir, faça com excelência, faça da melhor maneira, porque você está servindo a Deus. Se nós temos Jesus na nossa vida, se nós queremos agradar o coração de Deus, nós precisamos ter essa atitude com tudo que nós fazemos. Ai, gente, eu não sei se você já viu isso, mas algumas pessoas, às vezes que estão lá no trabalho, mas parece que está com uma vontade de estar em casa. Pessoas que estão servindo a Deus, mas que estão fazendo mais ou menos. Pessoas que estão ali na sua casa, parece que em nenhum lugar essa pessoa é intensa. Em nenhum lugar essa pessoa é proposital, é feliz, é alegre de estar ali servindo, animado para fazer o melhor. E nós não podemos ser essas pessoas, nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo, de maneira que tudo que nossas mãos tocarem prospere, de maneira que tudo que colocarmos as mãos vá bem, não porque somos perfeitos, mas porque somos cheios de unção para fazer o nosso melhor, e aí Deus acrescenta o melhor dele. É assim que funciona. E a Bíblia também deixa claro que a nossa luz,
deveria brilhar diante dos homens. E a minha pergunta é a seguinte: como a nossa luz vai brilhar diante dos homens se tudo que nós fazemos é mais ou menos? Como a nossa luz brilharia diante dos homens se a gente não tivesse integridade naquilo que a gente está realizando, se a gente não tivesse boa vontade, se a gente não tivesse desejo de fazer melhor aquilo? Como, querido, a sua luz vai brilhar diante dos homens? Se você estiver no seu trabalho, chegando atrasado, fazendo só o que é pedido para você, e às vezes até menos do que é pedido, como que a sua luz vai brilhar diante dos homens assim? Como a minha luz vai brilhar diante dos homens? Não é verdade? Se eu estiver aqui, disposta a trazer uma palavra para o seu coração, e não tiver me preparado para isso, e tiver feito qualquer coisa aqui para estar ministrando para você, Deus não se agrada disso. Deus se agrada que nós estejamos inteiros, fazendo tudo, de todo o nosso coração. E assim, querido, nós seremos dignos de confiança. Eu amo também um versículo que diz assim, em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. E eu levo isso para a minha vida. Não importa o que eu esteja fazendo, mas eu vou fazer o meu melhor, porque Deus me colocará sobre um novo patamar, e assim também será sobre a sua vida. Se ainda não chegou esse dia, espere. Se você está fazendo o seu melhor, um dia você vai chegar nesse patamar que Deus deseja te levar. Interessante, querido, que nós precisamos também aprender a ser fiéis. E eu gostei muito dessa frase dita por Aristóteles. Aristóteles também falava sobre excelência, gente. Olha que coisa maravilhosa. E ele disse assim, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Olha o que está dizendo aí. Está dizendo que se nós fizermos algo repetidamente, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto de fazer o melhor, que nós vamos um dia ser excelentes naquilo. Não é maravilhoso? E dentro disso, por isso que eu disse que nós precisamos aprender a ser fiéis. Mais cedo, no primeiro ponto ali, nas coisas que nos impedem de viver em excelência, eu havia dito sobre os paradigmas, sobre as crenças limitantes. Não vou repetir aquilo tudo que nós falamos. Mas algo que derrota, querido, os paradigmas errados na nossa mente e as crenças que nos limitam, são duas coisas que eu queria apontar para você guardar no seu coração e para você caminhar nelas, para que você possa avançar. A primeira coisa é se expor à crença correta. Se eu tenho uma crença limitante, é primordial que mais cedo ou mais tarde, através da palavra de Deus, através de pessoas que convivem comigo, através de amigos, através de pessoas que Deus vai usar, eu seja exposta a uma crença correta sobre aquela área que eu preciso avançar. E no segundo ponto, ainda de acordo com Aristóteles lá, nós precisamos persistir nos hábitos corretos. Porque não basta eu ser exposta à crença correta se eu não caminhar persistentemente, repetidamente, sobre aquilo que é correto eu fazer naquele momento, sobre os hábitos corretos sobre a minha vida. E isso é muito sério. E por isso eu quero trazer para a sua vida, para que você cada dia mais busque se expor a influências positivas que te levem a ser mais excelentes, queridos. Tenha por perto de você pessoas que são melhores que você em diversos aspectos. Pessoas que administram suas finanças melhor, pessoas que cuidam da sua casa melhor, pessoas que têm uma condição talvez melhor do que a sua. Isso tudo vai ampliar a sua mente. Eu me lembro que no ano passado nós fizemos uma viagem aos Estados Unidos, E foi maravilhosa essa experiência que nós tivemos. Nós fomos com um grupo de homens e mulheres assim muito inspiradores, pessoas assim realmente que buscam a excelência, são pessoas inovadoras, pessoas que nos acrescentaram muito. E nós passamos um tempinho das nossas férias com eles, fazendo visita em algumas igrejas, e foi algo muito poderoso, gente. Em poucos dias, em 5 dias mais ou menos que estivemos com eles, fomos tão edificados. Porque se a gente não relaciona com pessoas que são mais excelentes que nós acabamos por achar que a realidade que a gente está vivendo hoje é o fim.
E não é. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Deus tem muito mais para acrescentar na sua vida. Deus quer te fazer avançar, Deus quer te fazer crescer. Mas para os seus olhos enxergarem além do que é comum, você precisa se expor a crenças corretas. Você precisa se expor a pessoas que têm uma vida talvez diferente da sua, mas que vão te impulsionar a viver algo novo, viver algo mais excelente, viver algo, sabe, poderoso que você nunca teve a oportunidade de viver. Fomos em igrejas maravilhosas, tanto nós aprendemos naqueles dias. Por quê? Porque nós fomos expostos a crenças ali naquele ambiente corretas, crenças que transformaram a nossa forma de pensar em muitos aspectos. E assim também vai ser na sua vida, quando você se expor a essas novas oportunidades. Eu anotei aqui também um exemplo para nós, né, muito interessante, que quando eu era criança, eu não tinha o hábito, né, na nossa casa, da gente colocar a mesa, né, da gente colocar, por exemplo, as comidas em vasilhas bonitas e comer todo mundo junto, colocar aqueles pratos, né? A gente servia lá no fogão mesmo. Cada um pegava a sua comida ali no fogão e ia para a mesa, enfim. E quando eu me casei, eu aprendi muito, né, com a minha sogra, com os meus sogros, sobre colocar a mesa. Meu sogro era muito caprichoso, gente. E uma coisa interessante é que meu marido, ele puxou essa coisa do meu sogro. Então, meu marido ama uma mesa legal, uma mesa bem posta. Ele se interessa por isso. Ele quer comprar aquelas coisinhas de colocar embaixo do prato. Ele quer coisas legais, xícaras bonitas. Ele ama isso. E é muito legal, realmente, porque se tornou um valor na nossa casa. Porque minha sogra, né, na época que eu comecei a almoçar na casa deles e tudo mais, era tudo, gente, ajeitadinho, era comida na mesa, e aquilo dava um prazer maior. A comunhão ficava mais gostosa, e eu comecei a aprender com aquilo. E aquilo transformou. E quando nós casamos e fomos colocar a mesa na nossa casa, sempre foi assim. Já se tornou uma coisa natural, né? A gente comprar algumas coisas que a gente tinha condições de comprar na época, mas a gente sempre sentava à mesa. E hoje, gente, já é uma coisa comum. Às vezes, eu e o Mateus sozinhos na nossa casa, a gente coloca a mesa para a gente. É verdade, a gente coloca, né, o jogo americano, coloca um prato bonito, coloca uma taça, e para a gente comer arroz com ovo, que seja, mas a mesa bonita está lá. Então, excelência não tem a ver com o dinheiro que você tem. Você entendeu? Excelência não tem a ver com você poder comprar as louças mais lindas, os copos mais caros, os apetrechos mais maravilhosos. Queridos, a excelência está em você pegar a sua realidade, você fazer o melhor, você ter uma casa limpinha, você, sabe, colocar uma mesa de uma forma tão carinhosa, com tanto amor, que as pessoas da sua casa vão se sentir realmente honradas com a sua atitude de excelência. E aquilo, quando você vai repetindo, como é o nosso caso lá em casa, vai se transformando em algo muito comum. E hoje, gente, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos persistindo em hábitos corretos. Nós só estamos avançando. Recentemente, a gente conheceu vários amigos que, gente, colocava uma mesa maravilhosa e servia. E aí a gente vai aprendendo. Cada hora que a gente faz uma visita na casa de alguém e a pessoa faz algo legal, a gente está ali aprendendo, porque a gente quer servir com o melhor que a gente pode as pessoas que nos honram, né, com a sua presença, com a sua visita e tudo mais. Então, eu estou trazendo esses exemplos para você realmente entender que a gente pode ter vivido num contexto de crenças limitantes e achar que a gente tem que viver assim para sempre, mas não é assim. Sabe, queridos, alguns valores a gente vê aqui no nosso meio, né, no contexto da nossa liderança. Existiam liderados no nosso meio que nunca tinham feito uma viagem de férias. Passava ano, entrava ano, saía ano, a pessoa não fazia uma viagem. E hoje, a pessoa se prepara, né? Já desde janeiro ali, guardando um dinheirinho para poder fazer uma viagem legal com a sua família. E isso muito alegra o nosso coração, quando a gente vê pessoas entrando em aviões, postando fotos, indo para férias bem legais. Isso é maravilhoso, porque às vezes é algo, gente, que a família da pessoa não viveu lá atrás, que ela não teve essa cultura, mas essa cultura foi sendo construída. A cultura de excelência, a cultura de fazer tudo com muito apreço, com muito cuidado, com muito amor, com muita alegria. Então, isso agrada o coração de Deus.
Só de eu falar aqui, eu tenho certeza que você está sentindo e pensando em muitas coisas aí na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, que você pode agradar mais a Deus, sendo mais excelente. Não é lindo isso? Não é a coisa mais maravilhosa? Eu fico assim, encantada mesmo com a palavra de Deus, eu fico encantada com aquilo que Deus quer fazer, querido, na nossa vida, através da excelência. No seu trabalho, olhe para pessoas que têm excelência em resultados, que estão indo bem. E olhe para essa pessoa e aprenda com ela. Assim também na vida financeira, na vida espiritual, na hospitalidade. Gente, essa história vai longe. É um exemplo muito claro também, que eu quero dar um outro exemplo aqui. A minha sogra, como ela recebe as pessoas bem com excelência, gente. Eu aprendo muito com ela. Ela arruma a cama da pessoa direitinho, ela coloca as toalhas em cima da cama, coloca o sabonete em cima da toalha, deixa alguns mimos para a pessoa ali, para receber ela da melhor maneira, excelência na hospitalidade. São muitas coisas, na verdade, a gente poderia ficar aqui por muito tempo falando, mas a verdade é que eu quero deixar essa frase aqui para você, ó. Seja exposto à cultura de excelência e persista até que ela seja o seu padrão. Não é legal isso? Se exponha a culturas de excelência. Relacione com pessoas de excelência. Não tenha medo não, gente. Tenha coragem para se relacionar com pessoas que são melhores que você. E aí, persista naquela cultura que é legal, que é excelente, até que ela também se torne um padrão para a sua vida e para a sua família. Então, nós precisamos ser excelentes, em primeiro lugar, porque a beleza e a excelência agradam a Deus. Não pense o contrário. A excelência agrada a Deus. Ser excelente agrada a Deus. E Deus vai usar você para ser muito excelente. Deus vai se agradar de você. Porque você vai buscar esse atributo. Que é um atributo que a palavra de Deus fala que é de pessoas nobres. E eu sei que você é uma pessoa nobre, cheia de excelência. Segundo motivo, querido, que nós precisamos, porque nós precisamos ser pessoas excelentes. Olha isso. Porque a excelência te leva para perto de reis. A Bíblia conta uma história muito interessante, talvez você já conheça, que é a história de Daniel. E a Bíblia fala que Daniel chegou ali, né, no Império Babilônico, uma longa história. E Daniel chega ali num lugar diferente da sua cultura, muito complicado, né? A cultura daquele lugar, a corrupção, mas era um império muito desenvolvido, muito excelente, eles eram bons em tudo. Eles eram bons em armamento, tudo que você imaginar, todas as categorias que uma nação pode ser excelente, o Império Babilônico era excelente. Mas Daniel, ele servia a Deus. E a Bíblia fala que assim que ele chegou naquele lugar, ele não se misturou. Ele não quis provar das iguarias daquele lugar, porque era um lugar que realmente não temia o Senhor, aquelas pessoas. Era um governo, né, Nabucodonosor na época, que não temia Deus. E a Bíblia fala que Daniel foi muito firme na sua posição, que ele não quis comer comidas ali consagradas a ídolos e tudo mais. E tem um texto que fala algo muito interessante, lá em Daniel 1, versículo 19 ao 20, diz assim, ó. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Gente, você já ouviu a expressão chegar atrasado e querer dar tchau na janelinha? Foi tipo isso que aconteceu com Daniel. Eu imagino a quantidade de homens excelentes que tinha ali, de rapazes excelentes. Ele chegou depois de todo mundo. Ele temeu a Deus, ele foi firme nos princípios, mas ele era top, gente. Ele era excelente. E a Bíblia fala aqui que o rei não achou ninguém melhor do que ele e seus amigos. E olha o que fala aqui, ó. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Não é maravilhoso isso, gente? Daniel foi encontrado ali, seus amigos, como os mais inteligentes, os mais excelentes.
E o que falou aqui no início, quando nós lemos? Eles passaram a servir diretamente o rei. Se você não teve oportunidade, porque nós vamos ter tempo aqui, leia o livro de Daniel. Gente, essa semana, hoje é terça-feira, amanhã de manhã você começa a ler o livro de Daniel. E leia o livro de Daniel. Até quando você conseguir, não sei se você lê rápido, mas leia a história de Daniel e você vai entender o que é excelência. Você vai entender o que é o poder de Deus se manifestando através de uma pessoa que se rendeu a ser realmente excelente. Gente, Daniel era excelente. Daniel era consagrado. Daniel era cheio de Deus. Daniel era cheio de Deus. E o que foi a conclusão dessa excelência toda? O que levou Daniel a viver sendo tão excelente? Ele foi levado para perto do rei. Foi levado para perto do rei. Querido, pessoas excelentes, elas são reconhecidas pelos reis. Os reis, as autoridades, eles querem perto deles pessoas excelentes, jovens excelentes, profissionais excelentes, pessoas de excelência, pessoas que têm vontade de fazer o melhor. Olha essa promessa maravilhosa, né, que está lá em Provérbios 22, 29. Diz assim, ó: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Gente, eu fico assim, impressionada com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Se tem alguém habilidoso no seu trabalho, vai ser promovido ao serviço real, ou seja, vai trabalhar junto com os reis, vai trabalhar em posições legais, vai trabalhar em cima de uma plataforma. Eu não estou falando de orgulho aqui não, querido, eu não estou falando aqui da gente querer, não é nada a ver com ostentação, com coisas negativas. Eu estou querendo dizer do coração de Deus, quando o nosso coração está em Deus, quando o nosso coração está correto, quando a gente tem uma atitude boa e quando a gente é excelente, os reis nos descobrem mais cedo ou mais tarde. Todo rei quer ter perto dele uma pessoa excelente. E às vezes a gente fica querendo ser reconhecido a todo custo pelos reis. Mas a gente esqueceu que, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a excelência nos detalhes. Precisamos ser comprometidos com aquilo que foi colocado em nossas mãos. Precisamos ser atentos, precisamos ser curiosos para crescer. Precisamos ir atrás de conhecimento. Precisamos ter o coração ensinável e ter o desejo de ir além. É isso que Deus tem para a minha vida e a sua, querido. Dependendo de como serão nossas atitudes, de qual grau existe excelência em nós, isso vai definir completamente qual plataforma que nós vamos estar. A qual plataforma que eu vou estar daqui uns anos? Onde eu vou estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Deixa eu te dizer, vai depender do quão você está com fome e com sede de viver uma vida excelente, de buscar a excelência na sua vida, assim como Daniel. Queridos, a Bíblia conta na história de Daniel, ele foi crescendo tanto, ele foi tendo tantas oportunidades, ele servia a Deus, ele amava a Deus, ele era muito bom, e ele foi colocado ao lado do rei, e isso foi projetando ele cada vez mais, e coisas incríveis acontecem no livro de Daniel. Ele é colocado numa posição de influência sobrenatural. Por quê? Porque ele descobriu o segredo realmente de como ser colocado sobre uma plataforma de sucesso. Um outro exemplo que eu queria te dar é o exemplo de José. José do Egito. José, queridos, era um homem cheio de Deus também, um homem que teve um sonho, passou por muitas coisas. Talvez essa semana você vai estar lendo o livro de Daniel, aí semana que vem você lê a história de José. Tá combinado? Se você quer ser sábio, se você quer aproveitar essa jornada de sabedoria, mergulha no livro de Daniel, mergulha na história de José e você vai ser realmente profundamente edificado. O que aconteceu com José? Eu vou resumir para você poder pelo menos pegar, você que não conhece a história de José, mas ele teve um sonho maravilhoso. Ele contou o sonho para os seus irmãos e para o seu pai, que um dia todos se dobrariam diante dele, que ele iria crescer, que ele ia ter uma alta posição. E todo mundo ficou com ciúme de José. E aí os irmãos procuraram matá-lo, procuraram dar um fim nele lá. Por quê? Porque ficaram muito enciumados, cheios de inveja. E aí José começou a passar por uma série de momentos muito difíceis na vida dele. Situações muito complicadas.
Mas, queridos, sobre todas elas, José foi excelente. Eu vou mostrar para você. Você que conhece a história de José, fica mais atento. Você que não conhece, confia no que eu estou dizendo, que é verdade. Mas olha só, na casa de José, ele era um excelente filho, não era? Porque a Bíblia fala que ele era o favorito do seu pai. E por isso seus irmãos também ficavam meio enciumados. Então, na casa do pai, ele era o favorito. Ele era excelente como filho. Como escravo de Potifar, ele foi tão excelente que ele ganhou a confiança e tornou administrador da casa de Potifar. Ele era um escravo, olha a posição de José. E ele foi colocado numa posição de administrador da casa de Potifar. Na prisão, gente, ele se tornou conhecido porque ele começou a discernir os sonhos, porque José não ficava parado. José sabia que Deus tinha algo mais para ele, então ele estava na prisão, mas ele não ia ficar com a mente infrutífera, ele não ia ficar ali, porque ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, ele tinha um lugar mais alto para ele alcançar. Então, até mesmo na prisão, ele foi excelente, ele adivinhava sonhos, ele conseguia ter revelação, muitas revelações que também o fizeram subir sobre uma plataforma de influência. Queridos, no Egito também, José foi o segundo homem ao lado de Faraó. O final da vida, da história lá de José, é ele concretizando o sonho dele, ao ponto que muitas coisas acontecem, ele é reconhecido pelo Faraó e é colocado como o segundo homem do Egito. Gente, que loucura! Um homem que foi jogado no buraco, um homem que foi dado como escravo a Potifar, um homem que foi, tido como traíra por ter saído com a mulher lá de Potifar, tantas coisas. Ele conseguiu insurgir, gente, do meio de tantas coisas difíceis e se tornar um homem referência e ser amigo de reis e ser colocado ao lado de reis. José governou e ele governou, querido, porque ele foi excelente. Ele foi excelente quando estava na prisão, ele foi excelente quando estava como escravo. José soube ser excelente em todos os contextos, e por isso ele foi promovido a um alto lugar, para a glória de Deus, com o coração correto, mas ele foi colocado num lugar de destaque. E sabe, querido, se você conseguir ser excelente aonde você está hoje, você vai ser excelente em qualquer lugar. Ai, mas eu não sou excelente porque você não sabe o meu trabalho. Eu não sou excelente porque você não sabe a família que eu estou. Eu não sou excelente. Deixa eu te dizer. Assim como foi com José, que foi excelente até numa prisão, até como escravo. Se você consegue ser excelente aonde você está hoje, é agora, querido. É com a casa que você tem, é com os recursos que você tem, é com a família que você tem, é na função que você tem no seu trabalho. Se você conseguir ser excelente hoje, com o que Deus colocou nas tuas mãos, você vai ser excelente em qualquer lugar. Porque a palavra de Deus diz, você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. E a palavra de Deus também, de uma forma tão maravilhosa, afirmou aqui naquele provérbios que nós lemos, que pessoas habilidosas e excelentes serão colocadas ao lado de reis. Todos nós, queridos, devemos almejar estar do lado de pessoas nobres, pessoas que vão nos elevar, pessoas que vão nos promover na vida, em todos os aspectos. Eu não estou falando de bajulação, eu estou falando de princípio maravilhoso de crescimento, é algo que Deus tem para nós. E todos nós deveríamos almejar estar ao lado de reis, e a excelência faz isso com você, comigo e com você. Se nós formos excelentes no nosso papel, onde estamos hoje, Deus vai nos promover. Guarda isso no seu coração. Nós não precisamos procurar estar em lugar alto para daí a gente ser excelente, não, gente. Vamos ser excelente hoje. Com os pratos que você tem na sua casa, com o talher que você tem na sua casa, com o sofá que você tem lá. Seja excelente. Sabe, com 2 cômodos, seja excelente. Com 3, seja excelente. Seja excelente com o que você tiver na sua mão. Seja excelente na função que você tiver. A sua empresa está pequena ainda, tem outra empresa muito maior, não importa. Princípio, 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 excelência, busca. Deus vai te colocar, mais cedo ou mais tarde, ao lado de reis. Mais cedo ou mais tarde Deus vai te promover, porque a excelência faz isso com a gente. A excelência faz isso com a nossa vida. Ser excelente, querido, não exclui fazermos pequenas coisas, mas inclui fazermos tudo com o máximo de diligência e intensidade. Excelência não quer dizer que nós vamos estar sobre uma plataforma fazendo coisas maravilhosamente grandes e todo mundo está ouvindo e todo mundo está aplaudindo e muitos likes. Não. Excelência são nas grandes coisas, mas também são nas pequenas.
nas que estão nas nossas mãos hoje. E Deus vai te honrar se você simplesmente abraçar esse princípio. Olha, eu fico tão constrangida. Nós temos nessa fase, né, principalmente que nós passamos de pandemia, aqui na igreja, por exemplo, nós temos muitos voluntários, gente. Muitos voluntários, muitos voluntários. E algumas pessoas, particularmente, elas me comovem, elas me impulsionam. Sabe, pessoas que têm os seus trabalhos, têm a sua vida agitada. Mas às vezes eu vejo a pessoa servindo, gente, saindo aqui do ambiente, e indo para a sua casa e tentando crescer, para que o seu serviço a Deus fique ainda mais elevado, ainda mais excelente. É muito lindo isso. Pessoas dando ideias, contribuindo com coisas que elas nem sabiam fazer, mas que elas foram atrás, estão crescendo, aprendendo. A gente não tinha, gente, um cameraman aqui na igreja, nenhuma pessoa que sabia filmar, mas voluntários que foram, que buscaram fazer coisas excelentes. Tem dia que eu brinco aqui, falo, gente, mas você tinha uma segunda profissão, a gente não sabia disso, a gente achou que você era leigo, mas não, são pessoas que estão fazendo um trabalho voluntário, estão servindo a Deus aqui, com a sua disponibilidade, não é com a sua perfeição, mas é com o que tem de melhor. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso quando você vê pessoas assim. Aí quando você olha para a vida dela, a pessoa é excelente no trabalho, é excelente num monte de outras coisas. Porque a nossa vida não é feita de caixinhas, a nossa vida é uma coisa só. Se a gente é excelente nas pequenas coisas, a gente é excelente nas grandes coisas. E Deus começa a nos honrar, nos abençoar e nos colocar diante de reis. Comece pequeno, querido, para que Deus te coloque sobre grandes plataformas. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, primeiro motivo que a gente precisa ser excelente, porque Deus se agrada disso. Segundo motivo que nós precisamos ser excelentes, é porque a excelência, ela nos leva para perto dos reis. E em terceiro lugar, e último que eu gostaria de falar para você hoje, é porque a excelência eleva a nós mesmos e também as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente acha, né, que ser excelente só vai fazer a gente ser promovido, né? Só vai ser algo favorável para a nossa própria vida. Mas eu quero te falar algo. A excelência não te abençoa apenas. Não abençoa apenas as suas finanças. Não te honra apenas na sua vida financeira, no seu patamar profissional, não. A excelência, gente, ela abençoa as pessoas. Quando você é excelente, você se torna uma pessoa influente. Os excelentes se tornam influentes. Olha que maravilha. Os excelentes se tornam influentes. Porque todo mundo quer copiar, quer ter como referência pessoas excelentes. Olha que linda essa frase, eu esqueci de colocar um autor desconhecido, eu não sei, tentei buscar aí, mas eu não encontrei. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Eu acho tão linda essa frase, tão linda. Quando você faz algo excelente, você honra a Deus, porque Ele te deu tudo para você ser excelente. E, ao mesmo tempo, você também abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Você abençoa as pessoas que estão olhando para você, você se torna referente. Realmente uma referência, uma influência. Sabe, queridos, Daniel, ele foi excelente e foi elevado a uma alta plataforma de influência por causa disso. José também, como nós dissemos, ele foi excelente e ele foi elevado progressivamente a esferas maiores de influência. Preste atenção. À medida que você vai sendo excelente naquilo que você fizer, hoje, progressivamente Deus vai te elevar. Não vai ser algo rápido, não vai ser algo do dia para a noite, mas progressivamente Deus vai te colocando sobre uma plataforma de sucesso, sobre uma plataforma de bênção. Progressivamente. Não tente pular, realmente saltar processos e chegar lá. Não, Deus vai fazer as coisas, querido, no tempo certo. Daniel e José jamais teriam demonstrado com tanta força o poder de Deus se antes não tivessem sido excelentes em suas funções cotidianas. Com muito carinho que eu vou falar uma coisa para você, querido. Você é um cristão. Você aceitou Jesus na sua vida. Mas você não foi contratado no seu trabalho para ficar lá falando em línguas, não é verdade? Você não foi contratado para ficar falando em línguas, para ficar orando lá o dia inteiro, da hora que você chega até a hora que você foi contratado, para ser eficiente, para ser excelente, para ajudar a sua empresa a crescer, para ajudar a sua empresa a avançar. Assim como Daniel estava ali e exercia os papéis cotidianos dele com excelência.
Você é cristão, você é espiritual, você busca Deus, você ora todos os dias, mas também busque aquilo que vai te projetar, que vai te fazer uma influência sobre a vida das pessoas, que é ser excelente nas suas funções cotidianas. E isso vai fazer você influenciar muitas pessoas para a glória de Deus. Como cristãos, o ponto de partida para sermos de fato plataforma de influência para este mundo está ligado ao quão excelentes somos nas funções que nos são delegadas diariamente. Pense nisso. Tem muitas pessoas olhando para você, querido. Cada dia que algo acontece lá na empresa onde eu administro, e cada decisão que a gente toma, a gente está também, eu creio de todo o meu coração que esses princípios aqui de provérbios, da palavra de Deus, eles trazem bênção, mas assim, é na excelência no detalhe, é na integridade, é na verdade, sabe? É de você ter vontade, desejo realmente, o seu coração queimar por fazer tudo da melhor forma. Se encha de um fogo, eu creio, eu sei, eu tenho sentido aqui. Eu não sei, você que está me ouvindo, talvez você está precisando de um pouco mais de energia para fazer as suas funções que Deus está colocando sobre as suas mãos. Um pouco mais de ânimo para você poder estudar, para você ir atrás, sabe, de novas formas de fazer as coisas, de formas novas. Deus vai te dar essa capacidade de se encher dessa vontade, desse desejo de crescer. Como eu disse, querido, a nossa excelência, ela vai definir a plataforma que nós teremos. Qual é o seu diferencial? Eu queria fazer essa pergunta aqui para você. Qual é o seu diferencial? Será que as pessoas estão superando as expectativas delas quando elas veem você trabalhando lá na sua empresa? Será que elas superam a expectativa delas quando elas veem você liderando aquilo que você lidera, a sua célula, liderando o seu ofício, servindo junto com elas? Será que as pessoas estão falando, gente, mas que pessoa bacana, que joia está aqui com ela, que pessoa inspiradora? Será que você está ficando acima ou abaixo da expectativa? Isso é algo para realmente nos impulsionar, para ser pessoas melhores. Será que as pessoas têm nos visto como as pessoas atrasadas? As pessoas com a vida cheia de desordem, sabe? Sabe aquela pessoa que toda vez tem uma confusão, envolvida em confusão, a vida dela é uma confusão? Será que você, essa pessoa, misericórdia, eu creio que não. Mas, querido, como que a gente quer ser uma influência para as pessoas? Como que a gente quer avançar? Se a nossa vida está uma bagunça, Deus quer fazer da nossa vida uma vida de excelência. Tantas coisas que têm sido ministradas, uma vida de planejamento, sabe, com humildade, com temor de Deus e também cheia de excelência. Deus quer colocar em ordem a nossa casa. Qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Para finalizar aqui, eu queria só trazer um testemunho para você, que eu achei muito lindo, assim, muito legal. Quando nós estivemos agora nos Estados Unidos, nós tivemos ouvindo uma palestra, um testemunho. Tomar uma água aqui rapidinho. Um testemunho do empresário cristão, idealizador, CEO, né, e um dos donos aí da rede Hits, que é um hotel muito famoso nos Estados Unidos, assim, uma rede de hotéis realmente muito conhecida. E ele conta que quando ele morava numa roça, um lugar muito distante, e ele teve um sonho de ser uma pessoa que ia trabalhar no ramo hoteleiro. Ele sentiu isso realmente assim no coração dele, que ele ia trabalhar nesse ramo hoteleiro. E ele falou com os seus pais, naquele momento ele falou, né, ele comunicou com os pais que queria isso, os pais queriam que ele fosse arquiteto, queria que ele fosse engenheiro, tinha várias profissões de prestígio, e eles realmente não impulsionaram aquele homem a ser um homem, né, que trabalharia com hotéis, com esse tipo de coisa. Mas ele insistiu, porque realmente estava muito forte no coração dele. E ele conta, queridos, que ele começou a distribuir os seus currículos, ele era muito novo, e com 15 anos apenas, ele foi contratado por um hotel, e ele tinha que andar um espaço muito assim, né, uma quilometragem muito grande até chegar nesse trabalho dele. E adivinha, o trabalho dele era lavar pratos no restaurante do hotel.
lavar pratos no restaurante do hotel. Mas ele conta que com 15 anos de idade, ele teve um gerente muito sábio, um gerente que falou algo para ele que mudou a vida dele. E ele falou assim, né? O gerente comunicou assim com ele: você quer uma dica para você crescer na sua vida? Você quer uma dica para você avançar, para você alcançar níveis que você nunca imaginou? Você vai lavar pratos hoje. Mas vem aqui lavar esses pratos, vem aqui para limpar alguma coisa, fazer o que for delegado aqui para você. Mas não vem para trabalhar, não. Vem para trazer excelência para tudo que você colocar as mãos. Que tudo que for delegado para você, seja limpar um cômodo, seja limpar um banheiro, que talvez vai ter outras atribuições, venha com esse objetivo. Sabe, querido, que o nosso objetivo, a partir de hoje, possa ser só um: trazer excelência para onde nós estivermos inseridos. É na sua casa, traga excelência para sua casa. É para o seu trabalho, honre a oportunidade que Deus te deu de estar ali. Traga excelência todos os dias quando você acorda. Traga excelência, agregue valor. Agregue valor para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Seja excelente, faça o seu melhor, não faça nada mediano. Saia da mediocridade e vá para a excelência. Bom, e esse homem, né, que deu um belo testemunho, ele conta que ele ficou com aquela dica daquele gerente e ele foi avançando, ele foi crescendo. E ele conta que durante muitos anos ele não passou um sequer ano sem ser promovido, sem crescer, sem ocupar uma nova plataforma. Lembra que eu disse? A nossa performance, a nossa excelência é que vai desenhar a plataforma sobre a qual nós estaremos. E ele só cresceu, só cresceu. E realmente hoje eu acredito que ele seja um dos homens assim mais bem-sucedidos, né, dos Estados Unidos, né, nesse ramo hoteleiro. Não conheço muitos detalhes, mas eu sei que realmente é muito linda a história dele toda. Mas ele cresceu, querido, com uma dica: traga a excelência para onde você colocar as mãos. E eu quero falar isso e quero orar sobre isso com você nessa noite. Que você possa trazer excelência para tudo que você colocar as suas mãos. Que realmente excelência seja a sua palavra-chave, seja o motivo, seja a visão grande que você tem. Trazer excelência para tudo que você for designado. E assim, Deus vai te fazer uma grande influência para as pessoas. E o seu propósito de vida vai ir para muito além de você mesmo. Porque a sua excelência vai impactar e transformar a vida de muitas pessoas. Por que eu devo ser excelente? Já falei aqui, já mencionei. Não vou repetir, mas eu gostaria de orar aqui com vocês. Queria orar com cada um de vocês que está aí na sua casa, para que realmente a gente possa se encher de excelência, querido. Encha de excelência o seu coração, encha de excelência. As pessoas vão começar a perceber a mudança em você, amém? As pessoas vão começar a ver na sua vida algo muito diferente, que foi produzido pela palavra de Deus. Lembra do versículo que nós lemos? Um homem habilidoso, ele trabalhará ao lado de reis. Será posicionado ao lado de reis. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por mais esse princípio de sabedoria. Sermos excelentes. Deus, é isso que nós queremos. Nós queremos, Deus, demonstrar excelência em tudo que nós colocarmos as mãos. Nos ajuda, Senhor, em cada trabalho, na nossa casa, na criação dos filhos, Senhor, na arrumação da casa, na limpeza da casa, Deus, em colocar uma mesa, em pequenos detalhes, na hospitalidade, no nosso trabalho, Senhor, diário, Senhor, no nosso serviço ao Senhor. Que possamos ser excelentes, Deus, quando liderarmos uma célula, que possamos preparar aquele encontro com muita excelência. Senhor, quando estivermos aconselhando uma pessoa, que aquilo seja feito com muito amor. Se estivermos ministrando uma palavra, que aquilo seja feito com o máximo de dedicação. Deus, que o Senhor possa, Deus, através da excelência, atrair o melhor de nós. E eu quero abençoar aqueles que me ouvem, Senhor, que aqueles que decidirem realmente caminhar em excelência, talvez com o pouco que eles têm hoje, eles
serão colocados sobre o muito. Com o pouco que eles possuem hoje, eles serão elevados a Deus, uma plataforma alta, abençoada e notável diante dos homens. Porque o Senhor não pode, Deus, descumprir a tua palavra que é perfeita e maravilhosa. Nós cremos e nós queremos fazer com alegria, com vontade, com desejo, Senhor, tudo da melhor forma, como se fosse para o Senhor, porque de fato é para o Senhor que nós fazemos. Amém, amém, querido. Muito obrigada por mais esse dia, pela sua atenção, por ficar ligado até agora nessa palavra tão poderosa e nessa série tão poderosa que nós estamos acompanhando. Eu sei que os próximos dias ainda serão tremendos, sobrenaturais, que você possa ser edificado e a sua vida transformada através de tudo aquilo que Deus está fazendo. Amém.